sobre o desejo do ex-presidente Jair Bolsonaro de pedir uma autorização no Supremo Tribunal Federal para acompanhar a posse do aliado, podemos colocar assim, Donald Trump, marcada para o dia 20 de janeiro. O ex-presidente, como eu disse, é aliado de última hora de Donald Trump. Bolsonaro está com um documento retido desde fevereiro deste ano por uma determinação de Alexandre de Moraes, no contexto daquela investigação da Polícia Federal sobre tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente já teve 3 solicitações para reaver o passaporte negadas. E aí, Jaqueline, a pergunta é essa. Será que dessa vez, para esse argumento de acompanhar a posse de Donald Trump, o entendimento do STF vai ser diferente? Vai haver, ainda que temporária, uma liberação desse passaporte? O que você espera? Eu não sei na verdade por quê. Porque toda vez que nós temos um direito restrito, uma medida cautelar, que é o caso da apreensão do passaporte, esse direito tem que ser revisto se aquela situação que levou, aquela explicação que levou para restringir aquele direito, ele ainda é vigente. E o ex-presidente está com o seu passaporte restrito há 9 meses. À época, o que estava se verificando é que ele saiu do país nos movimentos, 9 de janeiro, de 8 de janeiro, saiu do país, ele depois ficou numa outra embaixada, e isso causou o quê? Causou uma insegurança no judiciário, dizendo o seguinte: olha, se eu tiver que intimá-lo, se ele tiver que responder aos atos jurídicos, eu não posso não encontrar. Então, em cima da aplicação da lei penal, que é um dispositivo que nós temos para a restrição dos direitos, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Ele falou assim: olha, não é o caso de prisão, porque não se tem aí os requisitos do artigo 312, que é da prisão preventiva, mas é o caso de termos uma cautela. Que cautela? Vamos o quê? Vamos assegurar que ele não vá sair do país, porque, à época também, ele tinha todo o passaporte de pessoas do Planalto, que são os passaportes que nós temos aquela saída muito mais facilitada do país e a receptividade também de outros países como chefe de governo. Agora, Lívia, nós temos um outro histórico. Ele não tem mais esses benefícios, tá? Passou-se 9 meses. O que nesses pedidos terão que ser analisados pelo ministro Alexandre de Moraes? Terão que ser analisados se os requisitos, a situação ainda continua temerária com relação a ele sair e não voltar. Tá? Então, essa autorização temporária não é muito comum. Ou nós temos um efeito, liberação ou não, porque nós temos um efeito ou não do perigo. Então, eu acredito que do ministro Alexandre de Moraes, outubro foi pedido o último e ele negou, falando: nada mudou, ainda está temerário, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos no final da investigação, a investigação está para terminar em novembro, foi anunciado pela Polícia Federal, e com o final da investigação pode-se ter o quê? Uma formalização do indiciamento dele. Se eu tenho uma formalização do indiciamento dele, significa o quê? A investigação diz, a autoridade fala: eu tenho agora indícios formais que você participou de um crime. Isso quer dizer condenação? Evidente que não. Mas isso causa o quê? Causa um pouco mais, um percentual um pouco mais responsável sobre aquilo que está sendo investigado. O indiciamento, só para complementar, não é consequência de eu pegar e reter algum documento ou levá-lo à prisão, mas causa um endurecimento sobre a situação em que Jair Bolsonaro existe. Então, são situações diferentes. Uma situação é eu saber: olha, realmente eu tenho indícios contra você, tá? Sobre aquela participação naquele crime, e outro, eu tenho que ter cautela se você vai sair e não voltar mais, por isso que eu tenho que reter seu passaporte. Alexandre de Moraes vai ser questionado sobre essa liberação agora. Novamente, há um convite, uma situação pontual, e ele deve analisar essa parte que Bolsonaro não é mais uma pessoa tão livre em termos de diplomacia, para ter tanto cuidado que ele vai ele vai para fora com muita facilidade e não volte. Então, é uma situação que Alexandre de Moraes terá que se debruçar, porque mudou. Você falou sobre a questão do indiciamento, né? Neste caso,
que gerou a apreensão do passaporte. Realmente, Bolsonaro não foi indiciado, porque essa investigação sobre essa questão que envolve a retenção do passaporte trata da suspeita, vamos colocar assim, porque está sendo investigado, de envolvimento de Jair Bolsonaro na invasão da Praça dos Três Poderes, ou, de uma forma mais geral, por tentativa de golpe, digamos assim, de uma forma mais generalizada. Ele foi indiciado no caso das joias sauditas, ele chegou a ser indiciado pela Polícia também Federal e foi indiciado no caso também da fraude do cartão de vacina. Mas nesse caso, realmente, você tem toda a razão, ainda não houve o indiciamento. Para a gente fechar essa discussão, doutora Eliana, concorda com o que disse a Jaqueline, ou libera de forma definitiva ou continua retido o passaporte? Se for para liberar de forma temporária, haveria casos em que isso seria algo justificado? Bom, primeiro, nós precisamos saber se há um convite formal do governo americano em relação ao convite feito ao Bolsonaro. Se não houver... haverá, né? Possivelmente, mas não há ainda. Mas veja o mal-estar que será criado se houver um convite formal e um indivíduo que ainda não está denunciado, não está processado. Nós, como disse bem a doutora, nós estamos ainda numa fase inquisitorial, nós estamos no inquéritos policiais, né? Mas não há uma denúncia formal em relação a ele, onde o Supremo poderia agir como juiz. Então, eu não vejo como impedir a ida do Bolsonaro com um convite formal. Aliás, ele criaria um problema diplomático, no caso o ministro Alexandre de Moraes, já com precedentes ruins em relação aos Estados Unidos. Eu só quero lembrar que o André do Rep saiu pela porta da frente do Supremo, né? Então, se o André do Rep saiu pela porta do Supremo e o Bolsonaro, estando nos Estados Unidos, estando em outros lugares, quando estourou 8 de janeiro, voltou ao Brasil decentemente, né? Inclusive para enfrentar todos esses fatos, eu não vejo por que ele não ser liberado provisoriamente, pode até ser provisoriamente, ou definitivamente para sair do país. Simples assim.